Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de eletrônica aplicada sobre os conversores digital analógicos. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre tratamento de sinais. Hoje é bastante comum a gente trabalhar com processadores digitais, processamento digital de sinal. Só que para isso a gente precisa ter duas conversões. O mundo ele é analógico, os sinais que a gente trabalha de forma real são analógicos. Então, são discursos, são sinais que vêm de sensores, sinais de radar, sinais de áudio, de vídeo, sinais inerentemente analógicos, que você precisa fazer um pré-processamento, uma filtragem e converter para o mundo digital. Uma vez que esses sinais são digitais, lá dentro, a infinidade de artifícios que você tem para trabalhar esse sinal é muito grande. Você pode manipular o sinal de uma maneira bastante prática e podendo alterar o teu sistema de acordo com a necessidade, sem fazer alterações de hardware. Então você pode hoje ter uma programação, daqui a 2, 3 meses surge uma necessidade de uma nova função, você implementa no seu equipamento e assim por diante. Então você vê equipamentos que são atualizados frequentemente e cada vez mais incorporando novas funcionalidades, mantendo o hardware. Claro que com o passar dos anos, a tendência é que aquele hardware não suporte mais tantas atualizações, tantos aperfeiçoamentos, e vai chegar um momento que você vai ter que atualizar o hardware, mas você consegue dar uma longevidade e agregar funcionalidades aos seus equipamentos se eles trabalharem da forma digital, porque um programa de computador você pode alterar a qualquer momento. Entretanto, depois de você trabalhar o sinal da forma digital, você tem que converter ele novamente para analógico, porque, como a gente comentou no início, o mundo é analógico, então eu preciso trazer de volta o sinal para o sistema real, deixar de ser apenas um código binário. De forma simplificada, a gente usa esse diagraminha de blocos, mostrando aqui alguns bits de entrada, um sinal de referência e um sinal de saída. Então, isso aqui representa um conversor digital analógico. Na forma um pouquinho mais completa, os bits de entrada, um LET, para garantir que o sinal permaneça constante enquanto o conversor está fazendo a digitalização, para que ele não se altere no meio do processo e perca a informação da palavra que está sendo digitalizada, e depois você tem a saída aqui analógica, né, a qual pode passar por um sampler hold e ter ela disponibilizada de uma forma quantizada aqui para você. Bom, então, o mundo trabalha com sinais reais, os quais são contínuos tanto no tempo quanto em amplitude. E a digitalização desses sinais tornará eles discretos tanto no tempo quanto na amplitude. Isso gera dois problemas, né? Como discretizar no tempo e como discretizar em amplitude. E depois, como tornar os sinais reais novamente. Tá? Então aqui temos o exemplo do que é a ideia de conversão analógico-digital. Tem um sinal analógico, o qual você passa por um filtro anti-recobrimento, amostra esse sinal com uma dada frequência de amostragem e esse sinal ele estará na sequência quantizado aqui, trabalhando agora em steps, não mais um sinal contínuo, como era anteriormente. E essa quantidade de steps é o número de bits que a gente trabalha ali no sistema. Lembrando que a amostragem, você amostra com uma determinada frequência e você tem um limite de frequência deste sinal que será amostrado. Tá? Em teoria, pelo teorema de Nyquist, também conhecido como teorema de Shannon, você mostrando aqui com uma frequência f, o sinal que você vai amostrar, ele pode ter uma frequência de no máximo f sobre 2.
tá? Então eu tenho que amostrar com o dobro da frequência do sinal que eu quero amostrar. Na sequência a gente vai ver alguns exemplos de sinais e de conversões demonstrando aí essa relação com a frequência. Bom, depois de eu trabalhar com o sinal dentro do processador de sinais, eu vou fazer a conversão digital analógica. Então, o meu sinal ele está digital, pode ser da forma série ou paralela. Eu vou passar pelo conversor digital analógico, um segurador aqui analógico e um filtro para a reconstrução dos sinais. Né? Com isso, eu volto a ter o meu sinal na forma analógica. Algumas considerações sobre os conversores analógico digital e digital analógico. Então, em termos de aplicação, nós temos que, para instrumentação e controle, é bastante comum você trabalhar com mais do que 12 bits, chegando aí a 16 ou 24 bits, mas a taxa de amostragem não precisa ser tão elevada, indo até algo em torno de 100 kHz. O famoso compact disc, o CD de áudio, que até pouco tempo atrás todo mundo utilizava, hoje todo mundo trabalha com sinais já da forma somente digital, né? Música compactada, MP3. Mas o disco de áudio, que há pouco tempo atrás era moda, trabalha com 16 bits e 44 kHz de amostragem. Então, lembrando do conceito que a gente colocou anteriormente, 44 kHz, isso permitia que o sinal de áudio pudesse chegar, em teoria, a 22 kHz, o que na prática permitia o sinal de áudio trabalhar dentro da faixa audível, que é de até 20 kHz. Lembrando que essa faixa audível é para o ser humano, tá? Existem alguns animais que ouvem frequências mais elevadas do que essa. Na telefonia, observem que o número de bits é de 8 a 16 e a taxa de amostragem é de apenas 8 kHz. Por quê? Porque, diferente do áudio para músicas, a telefonia é destinada à voz. E a voz ela tem uma faixa mais estreita, ela tem uma banda menor de passagem. As pessoas não falam em frequências de 12, 15, 18 kHz. A frequência do áudio é uma frequência bem mais baixa do que isso, portanto eu posso trabalhar com uma taxa de amostragem menor, tendo os circuitos mais facilidade de filtragem e trabalhando também com uma banda menor, gastando menos para fazer essa transmissão de sinal. Tá? Então, taxa de amostragem de 8 quer dizer que a gente consegue trabalhar com algo aí até próximo de 4 kHz, o que atende bem à faixa de frequência da voz humana. Sinais de vídeo já trabalham com 12, 16 bits, indo aí para a taxa de amostragem de 15 MHz, uma vez que o sinal de vídeo precisa de muito mais informação do que o sinal de áudio. E um equipamento que a gente conhece e usa bastante, o osciloscópio digital. A maioria dos osciloscópios digitais são 8 bits, alguns mais modernos, um pouco mais caros, trabalham com 12 bits, e a taxa de amostragem aí de 100 MHz, indo até hoje algo em torno aí de 80 GHz, que na transparência está 10, tá? Mas eu fiz uma pesquisa um pouquinho antes de gravar a aula e já vi que tem osciloscópio chegando aí a até 80 GHz, uma frequência realmente bastante elevada para a taxa de amostragem. Bom, então, em termos de aplicação, a gente já comentou algumas na página anterior, mas a gente pode citar que você utiliza conversores digital analógicos na robótica, ele é a base para controle microprocessado, controle de processos, HDs, instrumentação, aviação, áudio digital, display gráfico e assim por diante, tá? Praticamente tudo que você utiliza que tem um processador de sinais, você vai precisar de um conversor digital analógico e também de um conversor analógico digital. Aqui do lado temos muitos exemplos na forma de figurinhas que vocês podem observar em multímetros digitais, a TV digital, celulares, osciloscópio, veículos elétricos agora
tem uma infinidade de equipamentos elétricos que se comunicam entre si, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, com GPS, com sensor de chuva, com sensor de luminosidade, diversos módulos ali de controle do motor. Então, você usa bastante comunicação digital para minimizar a quantidade de cabos e conexões necessárias dentro do veículo. Ainda assim, o volume de cabos e o volume de comunicações ele é bastante grande, mas se a gente não usasse comunicação digital e rede CAN, garanto para vocês que esse número seria bem mais elevado. Ou então, um conversor digital analógico, ele é utilizado para reconstruir o sinal depois que você faz o processamento digital. Geralmente formado por uma rede de resistores ponderados e um conjunto de transistores de precisão, além de um registrador para armazenar a palavra digital enquanto você está fazendo a conversão. Então você tem aqui a sua palavra, demonstrando aqui diversas entradas, como se fosse uma entrada paralela, o registrador, onde você vai manter essa palavra constante. Então, por mais que a entrada aqui esteja alterando durante a conversão, você vai manter ela constante. Você vai chavear aqui os transistores, geralmente em cima de uma rede resistiva, e isso vai para o amplificador, que, por sua vez, transforma numa saída analógica. Tá? A entrada ela pode ser série ou paralela e pode ter diversos tipos de codificação. Codificação código BCD, código Gray, complemento 2 ou outro código binário que seja escolhido aí pelo usuário. E a saída ela pode ser em tensão, em corrente, pode ser uma saída simples ou ainda uma saída diferencial para tentar minimizar os ruídos. Geralmente, o conversor digital analógico é representado por este símbolo, demonstrando aqui uma entrada e a saída analógica, acompanhado aqui da sigla DAC. Uma representação um pouquinho mais detalhada pode ser dessa forma, demonstrando aqui se a entrada é paralela ou serial, ou até as duas, e se a saída é em corrente ou em tensão. Tá? Então, são diferentes formas de representar o conversor digital analógico em um circuito ou um diagrama esquemático. Algumas características dessa conversão digital analógica. Então, a gente vai ter uma determinada quantidade de bits que você vai transformar na forma analógica. O ideal é que você tenha degraus iguais sucessivamente para cada bit que você eleva aqui. Tá? Você tem um determinado valor máximo aqui de fundo de escala e esse step de um sinal digital para o próximo, esse degrau que você tem aqui, é chamado de bit menos significativo ou LSB. Tá? Enquanto este patamar aqui, digamos que é o valor da palavra que você está transmitindo naquele momento. Então, a representação algébrica, matemática do sinal que está sendo convertido digital analógico pode ser feita na forma unipolar, apenas tensão positiva, ou bipolar, com tensão positiva e negativa. Considerando a forma unipolar, primariamente, eu tenho que a tensão de saída é a tensão de fundo de escala somatória do meu bit dividido por 2 elevado a i, onde i varia de 1 até n, onde n é o número de bits do meu sistema. E da forma bipolar é bastante semelhante, só que eu tenho aqui um offset menos o fundo de escala e essa multiplicação aqui, ela agora, esse somatório agora é multiplicado por 2. Então, considerando um sistema aqui com apenas 2 bits, o fundo de escala é dado por 12, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, considerando que os 2 bits aqui são 1, que dá o meu fundo de escala. E isso vai resultar no valor 9. Portanto, a tensão máxima que vai aparecer aqui é 9. A mínima é 0.
Quando eu substituo 0 e 0 aqui, eu tenho 0 na saída. E o bit menos significativo, o nosso degrau que nós temos aqui, é simplesmente 1 nesse bit 2, que é o menos significativo, 0 aqui. Então eu tenho 12 sobre 4, 3 volts, que é exatamente o tamanho de cada degrau. A gente pode ver que 0, 3, 6, 9. Com a representação bipolar, temos também uma semelhança bastante grande. 0 e 0 aqui vai nos dar menos 12, e os degraus agora, né, como ele está da forma bipolar, o degrau agora vale o dobro. Então eu vou ter aí que com este aqui 0 e este aqui 1, 24 dividido por 4 dá 6, menos 12 mais 6 dá menos 6. Então esse cara aqui, né, passa de menos 12 para menos 6, depois de menos 6 para 0, e o limite máximo aqui é mais 6, que é exatamente essa conta aqui, com meio mais 1/4 vezes 24, que soma com menos 12. Né? A gente observa que o sinal aqui ele tem um offset, né? Ele não vai de menos 12 a mais 12. Né? Lembro que isso pode ser corrigido com um circuito adicional, colocado aí em cascata, um somador que você ajusta o offset do sistema, mas que com um número maior de bits, né, com 2 bits apenas, ele é bastante representativo. A partir do momento que você começa a ir para um número maior de bits, essa diferença aqui se torna menos expressiva. Entretanto, se você quer uma precisão bastante grande, você ainda faz a calibração, aí, faz o ajuste desse offset. Então, tipos de conversores digital analógico. No site da Texas Instruments a gente encontra aí diversos tipos. A gente não vai detalhar todos eles, tá? Mas você encontra conversores com resistores ponderados, com escada R2R, esse provavelmente aí o mais famoso, o mais comum de se ouvir falar, escalonamento de corrente, direcionamento de corrente, cadeia de resistores, escalamento de carga, sigma delta, em cascata ou ainda o conversor cíclico. Tá? São diversas formas de fazer conversão digital analógica. Algumas são um pouco mais vantajosas e mais famosas, a gente vai detalhar elas aqui na sequência. Então, primeiramente, o conversor digital analógico com resistores ponderados. Esse cara ele é muito interessante para a gente entender a ideia, tá? Porque vários conversores digital analógico partem desse princípio, no princípio de eu somar correntes aqui, e essas correntes, como eu tenho a conexão com o on-pop ele tem característica de impedância infinita de entrada. Então, se eu somo correntes aqui, essas correntes passam pela resistência RF e vão caracterizar aqui a tensão de saída. De forma que, considerando que o I3 é a tensão de referência por R, o I2 é a tensão de referência por 2R, o I1 é a tensão de referência por 4R e o I0 é a tensão de referência por 8R, a gente vê que os resistores estão ponderados numa forma de escalonamento aqui, base 2. Né? Então, 1, 2, 4, 8, o próximo seria 16 e assim por diante. Portanto, a corrente IF ela é a soma do I0 mais o I1 mais o I2 mais o I3. E, consequentemente, o IF é VRF por R mais essa soma aqui, que é exatamente 1 meio, então sobre o resistor, 1 meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e assim por diante. Tá? Portanto, abrindo e fechando essas chaves, eu insiro ou não corrente aqui, modificando a corrente que circula aqui em F, modificando a tensão que eu tenho na saída. Certo? Então, essa é a forma de você fazer a conversão digital analógica. Portanto, eu preciso de um número de chaves, um número de transistores igual ao número de resistores, só que os resistores eles vão sendo ponderados
do bit mais significativo para o bit menos significativo. Então, as desvantagens é que o espelhamento depende dos resistores, né? Então, uma diferença aqui de valor de resistor vai gerar uma diferença no valor da saída. E para um nível elevado de bits, os níveis de corrente podem estar próximos ao nível de ruído. Daqui a pouco o meu resistor aqui está com 64 R. Eu não vou poder trabalhar com valor de R muito baixo. Então eu vou ter que ter aqui, quando eu tiver 64R, 128R, um valor bem elevado. Por que o R não pode ser muito baixo? Senão eu consumo muita energia dessa fonte. Então a gente tem que ponderar também essa questão da potência consumida. Só que aí você começa a ficar com nível de corrente próximo ao nível de ruído. Então tem problema aí com ruído. Outro ponto extremamente importante é que a resistência vista por essa fonte, ela é variável. E aí nós temos um problema, porque com resistência variável vista aqui pelo RF, a tensão RF ela pode começar a variar também. Botou carga, o RF cai um pouquinho. Tirou carga, o RF sobe de volta. Se o RF variar, isso vai impactar diretamente nas correntes, que impacta diretamente na tensão de saída. Então, eu começo a gerar erro na saída se eu estou aqui com esse RF mais ou menos carregado. Essa relação que a gente colocou aqui também está expressa aqui embaixo. Tá? É a mesma relação, só que agora considerando o valor de RF como sendo R sobre 2, que é o mais comum aqui. Então, a precisão do conversor digital analógico depende da precisão dessa fonte VRF, da precisão das resistências. E ele tem uma desvantagem aqui bastante grande, que para um número mais elevado de bits, as resistências têm que ter uma grande precisão. Tá? Então, isso torna aí o circuito com custo razoavelmente elevado. O segundo conversor digital analógico que a gente vai apresentar, como comentado, talvez é um dos mais famosos, mais conhecidos, é a rede escada R2R. Então, é uma rede onde eu tenho um resistor R, aqui um resistor 2R, resistor R, resistor 2R, R2R. Então, a gente vê que você trabalha com apenas 2 valores de resistor. Você não trabalha com N valores de resistores para N bits. Tá? É bastante interessante. Até se você quiser fazer o 2R como 2 valores de R em série, você precisa comprar apenas um valor de resistor. Então isso ajuda bastante em estoque, isso ajuda bastante em evitar erros na linha de montagem, né? Porque se você tem que montar 4, 5, 6 resistores diferentes, a chance de trocar um pelo outro é bastante grande. Se você trabalha só com o valor de resistor, só R, você não vai trocar. Tá? Então, ajuda bastante aí, em termos de erros, você trabalhar com apenas um resistor. A tensão aqui, ela é uma consequência dessas relações R2R que vão fazendo aqui divisores de tensão. Agora, um ponto importante é que a impedância vista por esse ponto, ela não depende dessa chave estar em VRF ou em zero. A impedância vista por esse ponto é sempre uma constante. Então, isso ajuda bastante para você não ter problemas com queda na tensão de referência. Aquele problema que a gente comentou anteriormente, de que você varia os bits, varia a carga da fonte, e, consequentemente, pode ter problema de precisão, isso não ocorre. Então, aqui a gente tem uma vantagem aí nesse sentido. São necessários 2N resistores para uma rede de N bits, eu preciso do dobro de resistores, né? Um R e um 2R. Claro que se eu usar aqui 2 em série, eu vou precisar, então, um número maior ainda de resistores. Se os resistores tiverem aqui um descasamento, ele vai causar erro do tipo integral e erro do tipo derivada, mas não gera erro de monotonicidade. Nós vamos falar sobre esses erros mais à frente, vamos explicar o que eles são mais adiante.
A impedância de saída é sempre uma constante com valor R, conforme a gente já comentou. Tá? Então, vantagens. Ele tem uma alta performance. O que é alta performance? É um baixo valor de erro. Ele tem uma resistência de saída constante e uma baixa potência consumida. Eu posso escolher um valor de R que me resulte uma baixa potência consumida, já que a resistência equivalente vista é sempre R. Como uma desvantagem, precisam fazer uma sintonia aqui para ter um bom desempenho do ponto de vista do erro do tipo derivativo e nessa monotonicidade, que é uma característica que a gente vai ver adiante. Ele também tem uma velocidade de conversão mediana. Eu tenho bastante chaves aqui fazendo liga e desliga, e isso não permite uma operação com velocidade muito elevada. Algumas aplicações são processos industriais de controle, equipamentos automáticos de teste, sistemas de aquisição de dados, calibração digital. Então, aqui demonstrando a implementação, né, como é que é a implementação prática. Eu tenho tensão de referência, as resistências R2R aqui, de forma que quando eu conecto essa chave no terra, circula uma corrente por aqui. Quando eu conecto aqui no ponto 2, eu estou jogando corrente lá para o ANPOP. Então, é aquela mesma relação anterior de eu somar correntes, ok? Que a gente apresentou, eu somo as correntes e passo aqui por esse resistor, onde elas se tornam tensão novamente. Então, ou eu desvio a corrente para o terra, ou eu deixo a corrente ir para o ANPOP. Tá? Essa é a ideia. Então, conforme a gente comentou, as vantagens: utiliza apenas dois valores diferentes de resistência na relação 1 para 2. A resistência vista pela fonte não depende da palavra binária. Se vocês analisarem a resistência vista por essa fonte, aqui é sempre R, independente da combinação dessas chaves. E a corrente nas resistências é sempre a mesma, independente do bit associado ser 0 ou ser 1. Então, nesse slide a gente mostra a implementação prática do conversor por escalonamento de corrente, onde a gente pode observar que o bit mais significativo, ele tem a corrente 1 aqui ponderada, né, como sendo, por exemplo, a corrente de referência, e depois as correntes I2, I3 e assim por diante, elas vão decrescendo. Então, I2 é a metade, I3 é 1/4, até o bit menos significativo, IN, que ele é bem menor do que o I1, na proporção 2 elevado a N menos 1. Né? A lógica é aquela que a gente já apresentou, de forma que quando você fecha aqui o transistor, você adiciona uma corrente na realimentação do ANPOP. Quando ele está aberto, essa corrente não é somada. Então, essas ponderações são todas por 2, né? Cada transistor e, consequentemente, resistor da R2R aqui para o lado, a corrente cai à metade. Aqui temos um slide que apresenta um comparativo de velocidade em termos de taxa de conversão e resolução para alguns dos conversores digitais analógicos que são mostrados nessa apresentação. Então, começando com o conversor do tipo delta sigma, baseado na modulação de mesmo nome. Esse conversor ele faz sobreamostragem e, fazendo a sobreamostragem, ele consegue trabalhar com resoluções bastante elevadas. É o conversor que apresenta a maior resolução, aí, indo de 18 bits em diante, com uma complexidade aceitável para fazer essa quantidade de bits. Entretanto, a taxa de conversão não é muito elevada, sendo menor do que 1 MB. A rede R2R
ela, por sua vez, para um número muito elevado de bits se torna bem complexa, mas na casa aí de 14 a 18 bits é uma rede interessante, podendo trabalhar com conversões da ordem de 100 kHz até aproximadamente uns 2 MB de frequência. O conversor digital analógico do tipo string, ele já trabalha com uma taxa de bits um pouco menor do que 16 bits, na casa aí de 10 a 16 bits, e frequência um pouco mais elevada que a rede R2R, vindo aí alguma coisa na casa de 5 MB, e o current steering, né, que é o conversor a partir das correntes ponderadas, ele já trabalha com uma frequência bastante elevada, indo de 10 MB até acima de 100 MHz, entretanto limitado a 12 bits de resolução. Então, esse conversor de steering, a lógica dele é semelhante às anteriores, onde eu faço um escalonamento por corrente, onde eu tenho uma corrente do bit mais significativo, chamada aqui de sobre 2, e eu vou dividindo essa corrente por valores maiores, de forma que essa corrente se torna menor, então com essa ponderação por 2. Então, i sobre 2, i sobre 4, i sobre 8, e assim por diante até ter o bit menos significativo. A lógica em si é a mesma, só que agora você trabalha aqui com fontes de corrente. Anteriormente, para fazer esse escalonamento, a gente utilizou resistores, sempre com uma mesma tensão de alimentação e trazendo uma resistência equivalente, de forma que a corrente diminuísse. Agora, a gente trabalhando aqui com fontes de corrente, você elimina o efeito de dependência de resistência e você consegue ter, então, uma velocidade maior de operação. Entretanto, fontes de corrente, vocês devem lembrar da eletrônica analógica, exigem um circuito um pouquinho mais complexo para implementação, utilizando transistores. O circuito integrado que trabalha com essa técnica de current steering, de direcionamento de corrente, a partir das fontes de correntes controladas, é o circuito da Analog Devices, o AD766. Temos aqui outros exemplos, AD767, DAC5682. O AD766 é um conversor de 16 bits, com velocidade bastante elevada, indo até 392 kbps, de forma a fazer essa conversão analógica digital com elevada precisão e uma velocidade bem razoável. Tá? Então, ele faz a ponderação das correntes através de transistores e ele pode trabalhar aqui com valores positivos e negativos para a tensão de saída. As aplicações são sinais de alta frequência, telefones celulares, wireless, geração de forma de onda arbitrária, entre outras situações que você pode empregar esse conversor analógico digital. Algumas características do conversor digital analógico do tipo current steering: ele possui uma alta velocidade de conversão e uma impedância de saída constante. As desvantagens são uma relação sinal-ruído média, né? Não é nem o pior, nem o melhor. Ele possui limitações na não linearidade do tipo derivativa. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente o que é essa não linearidade. E ele tem um alto consumo de potência. Né? Então, digamos assim, que não é um conversor digital analógico aconselhável para equipamentos portáteis, equipamentos que você se preocupa bastante com o consumo de energia. Um outro conversor digital analógico seria por cadeia de resistores, então um string, onde eu tenho aqui diversos resistores formando um divisor de tensão e eu conecto lá na saída a tensão que eu quero, ligando e desligando aqui as chaves. Tá? Então eu tenho o divisor aqui, vejam que se eu deixar tudo em aberto está tudo em série. Então se eu ligo essa chave é a menor tensão,
liga essa outra chave, a tensão vai aumentando até que, quando eu ligo a chave aqui em cima, é a tensão praticamente de referência que eu aplico lá na saída, que é um capacitorzinho de filtro, e basicamente o on-pop é um buffer. Tá? Então a tensão de referência é dividida com um divisor de tensão resistivo, e você conecta diretamente na saída a tensão de referência desejada. Então, um exemplo de circuito comercial com essa característica é o DAC 8550. Então, a estrutura básica desse cara a gente mostrou ali, é um divisor com várias chaves. Tá? A entrada pode ser serial ou paralela. E um grande problema desse tipo de conversor digital analógico é que para um conversor digital analógico de 16 bits seria necessário 65.536 resistores, ou seja, um número de resistores impraticável para você trabalhar com esse tipo de divisor. Ficaria inviável fazer isso, né? Lembrando que eu também preciso de um número bastante elevado de transistores para fazer o chaveamento entre esses resistores. Com um número baixo de níveis, tá? Ele é uma estrutura que apresenta baixo custo, baixo ruído, a monotonicidade é garantida, nós vamos falar o que é a monotonicidade mais adiante. Ele tem um baixo consumo de potência e ocupa uma pequena área no chip. E já possui um buffer intrínseco ao circuito, que elimina a necessidade de circuitos externos. Como desvantagem, a taxa de conversão é média, não é nem muito rápido nem muito lento. Ele gera mais ruído que um circuito R2R, porque ele tem uma impedância mais elevada. E ele possui uma precisão limitada, a não linearidade integral, que nós também vamos falar sobre essa característica mais adiante. Aplicações dessa estrutura: circuitos de malha fechada, de controle de motores ou controle de processos, onde um erro típico de 4 vezes o bit menos significativo é suficiente. Para sistemas onde é necessário erro menor do que uma vez o bit menos significativo, ele não é interessante. Então aqui temos um exemplo, uma implementação de 3 bits, conversor digital analógico com escalonamento de tensão. O número de chaves é bastante elevado, 2n mais 1 menos 2 chaves. Então, para 3 bits, a gente tem aqui 3 mais 1, 4, 2 na 4 dá 16, 16 menos 2, 14. Então, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chaves, certo? Então, como exemplo, a palavra 101, então, 1 vai estar fechado esse aqui, 0 vai estar fechado esse aqui, 1 de novo vai estar fechado esse aqui, portanto, é esta tensão aqui, ó, o 6, que está aplicado aqui, portanto, a tensão que vai aparecer aqui na referência, 11 sobre 16, vezes a tensão de referência. Tá? A gente fazendo a conta deste divisor de tensão aqui, a gente chega nesta relação. Ok? Então, é esta a palavra que vai aparecer ali. É interessante ver que a quantidade de nós no circuito é dada por 2 na n, então quanto mais bits, mais nós, e a velocidade ela se torna dependente desse número de nós, porque eu tenho que ficar ligando e desligando aqui diversas chaves. Então é isso que limita você aumentar a quantidade de bits também, além do número de componentes, a velocidade. Conversor por escalonamento de carga segue uma ideia relativamente semelhante, só que com capacitores e não com resistores. Então você tem diversos capacitores aqui associados, também com um escalonamento por 2. Tá? Então esse capacitor é C, esse é C sobre 2, esse é C sobre 4 e assim por diante. Você tem duas fases de operação. Numa primeira você descarrega todos os capacitores, depois você carrega apenas os capacitores com os bits correspondentes a 1.
Fazendo isso, você tem como resultado um capacitor equivalente, aqui insere com outro capacitor, que seria 2C menos o equivalente. Então você tem um divisor de tensão capacitivo, que resulta aqui na tensão de saída desejada. A expressão geral está aqui, onde a tensão de referência ela é escalonada dependendo do bit da capacitância dividido por 2C. Então a capacitância também é escalonada, C sobre 2, C sobre 4, C sobre N menos 1. Como resultado, a gente tem o seu C equivalente por 2C, que multiplica a tensão de referência. Este divisor aqui que dá a tensão de saída, seria um divisor capacitivo. Uma vantagem desta estrutura capacitiva é que eu posso, por exemplo, pegar duas estruturas de 4 bits e formar uma estrutura de 8 bits utilizando um capacitor de escalonamento aqui no meio. Então vejam que aqui eu tenho C sobre 8, C sobre 4, C sobre 2C. E aqui a gente tem novamente C sobre 8, C sobre 4, C sobre 2C. Portanto, eu não preciso seguir com os escalonamentos de capacitores, considerando todos os capacitores. Eu posso ter estruturas modulares aqui, utilizando capacitores intermediários que fazem um range intermediário aqui, que fazem esse escalonamento. Então, torna a implementação um pouco mais fácil. Algumas características dos conversores digital analógico, que a gente encontra nas folhas de dados aí dos fabricantes. Então, a primeira delas, que é bastante básica, é a resolução, que depende do número de bits. Ou seja, quantos níveis de tensão esse conversor vai poder trabalhar. Tá? Esse cálculo nada mais é do que a tensão de fundo de escala dividido pelo número 2n menos 1, tá? E que é equivalente a 1 sobre o número de degraus que a gente tem ali. O número de degraus que você vai ter é 2 na n menos 1. Então, para um conversor de 4 bits, a gente vai ter aqui 1 sobre 2 na 15, considerando que o fundo de escala é 1, daria uma relação aí de 6,67%. Obviamente que quanto mais bits, melhor. Entretanto, o teu processador também tem que trabalhar com essa quantidade de bits, o que vai demandar uma velocidade maior e uma capacidade maior de memória do teu processador de sinais. Tá? Precisão. Precisão é a medida de diferença entre a tensão analógica obtida na saída e aquela do caso ideal. Okay? Então, questões aí que afetam a precisão: falta de linearidade, incerteza na tensão de referência e erros de unpop. Essa precisão pode ser informada da forma absoluta ou relativa. Da forma absoluta, ela é comparada com o padrão estabelecido, ou da forma relativa, onde ela é comparada com o sinal ideal. A monotonicidade. O que quer dizer esse parâmetro? Quer dizer o seguinte: se eu avançar os bits continuamente de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, né, considerando aí todos os bits que você tem no seu sistema, a sua conversão ela tem que subir numa escadinha de forma monotônica. Eu não posso subir e de repente ter uma queda aqui para depois dar um pulo e voltar a subir de novo. Se eu estiver fazendo isso daqui, o meu sistema não é monotônico. Então eu tenho problema de monotonicidade. Tá? Então essa é a característica. Basicamente é eu responder de forma linear a uma entrada digital que cresce linearmente. Eu responder na saída de forma analógica, também linearmente, sempre subindo o sinal, sem mudar a derivada aqui, sem vir para um valor negativo no step, no passo seguinte. Bom, então, alguns erros dos conversores digitais analógicos. Basicamente, são 3 formas de erro. A gente tem o erro de offset, o erro de ganho e o erro de linearidade, ou erro de não linearidade integral. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre cada erro. Aqui nós temos uma definição, tanto quanto formal, que vocês podem dar uma lida. Eu vou mostrar alguns slides explicando aí cada tipo de erro.
Então, o erro de offset é um erro de nível CC no sinal de saída. Ele é bastante simples de se observar e de entender, né, considerando que essa daqui é a saída ideal. Então, o erro de offset ele pode ser um offset positivo, jogando toda a saída para cima, ou um erro de offset negativo, jogando toda a saída para baixo. Esse erro é bastante fácil de perceber, zerando toda a entrada, você observa um nível constante aqui na saída, e ele pode ser ajustado no próprio conversor digital analógico, ou ainda você pode ter um estágio em sequência, um estágio em cascata, que você soma um nível de offset para fazer um ajuste ali fino do zero. Né? Basta pegar amplificadores operacionais, montar na configuração somador e você deixar ali uma margem para fazer esse ajuste, tanto para cima quanto para baixo. Bastante simples de entender e bastante simples de resolver. Um erro de ganho. O erro de ganho é um erro na derivada da curva. Então, você pode ter um ganho muito alto, ou seja, os degraus são maiores do que você gostaria, dando uma derivada aqui mais brusca, possivelmente você chegando a uma saturação antes de chegar no valor final, tá? Isso pode ocorrer, ou simplesmente um erro de ganho mais baixo, onde ele não vai ter problema de saturação, mas não vai representar a tensão de saída adequada. Okay? Erro de ganho também pode ser ajustado no próprio estágio do conversor digital analógico, ou também em um estágio seguinte, tá? Você fazendo ali um amplificador que você consiga dar ganho ou atenuar a saída, de novo, desde que você não tenha atingido a saturação aqui, é possível no estágio seguinte você fazer ajuste de ganho, ok? Então ainda é um erro relativamente simples de ser corrigido. Esses aqui são os erros mais complexos, que são os erros de linearidade. O erro de linearidade, como o próprio nome diz, você tem uma saída que ela não é linear como você esperaria do conversor digital analógico. Portanto, o degrau, o passo que você tem ao dar um passo digital, você não tem o mesmo incremento que você teve anterior na parte analógica. Então você pode ter um incremento menor, como nós estamos mostrando aqui na curva. Aqui o sinal estava muito próximo, o real do ideal, aqui já teve uma distância maior, aqui uma distância maior ainda. Então a gente vê que essa curva ela está inclinando assim, de forma que você vê uma resposta aqui não linear. Tá? Essa característica é comumente informada nos datasheets dos fabricantes. Qual é a linearidade daquele conversor digital analógico? E esse erro de linearidade ele pode ser caracterizado por um erro de linearidade diferencial ou integral. Tá? Então, é o DNL ou INL. Tá? São as duas formas de informar esse erro. O erro diferencial é a relação entre o degrau que eu tive nesse passo e o degrau que eu tenho no passo seguinte. E o erro integral, ele é o desvio máximo, tá? Em qualquer ponto ali da tua tensão de saída. Então, aqui mostrando um exemplo, o sinal ideal em vermelho e o sinal real em azul. Então, a gente vê aqui os dois sinais bem próximos, de forma que tanto o erro integral quanto o erro diferencial, aproximadamente zero. Né? Neste ponto aqui, o sinal real ficou relativamente abaixo, então essa derivada ficou bem menor. A gente vê aqui o erro diferencial bem negativo e o erro integral, ele aqui de forma praticamente igual. Por que é praticamente igual? Porque o anterior era quase zero. Agora, observem que este cara aqui, o erro foi para cima. O erro foi para cima. Então, o erro integral,
ele está considerando apenas o desvio deste ponto para este. Então vejam essa amplitude. Enquanto o diferencial ele está considerando deste ponto aqui para este. E aí a gente vê um erro bem maior. Então o erro diferencial ele acumula o erro anterior. Se um era para baixo e o outro para cima, ele aparece aqui um erro bem maior. Tá? O erro integral ele é simplesmente o erro do valor para o valor que deveria ser. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? Talvez no próximo ponto aqui fica mais claro, olha só. Vejam que aqui ó, o ideal e o real estão praticamente iguais. O erro integral é praticamente zero. Já o erro diferencial, não. O erro diferencial, ele aparece aqui, por quê? Porque esse ponto estava fora. Então, esse ponto estava fora, ele subiu menos do que deveria. Estão vendo aqui? Ó? Esse ponto deveria estar aqui embaixo. Como ele já estava mais em cima, chegou aqui, ele subiu menos do que deveria. Como ele subiu menos do que deveria, apareceu um erro aqui negativo. Tá? Então aqui tem a fórmula né, de como calcular o erro integral e o erro diferencial. Bastante simples de você calcular, basicamente é o sinal de saída menos o sinal de saída anterior, dividido pelo máximo. Esse aqui vai fornecer o erro integral. E o diferencial, ele olha o sinal de saída menos o anterior, menos o step do bit menos significativo. Mais alguns erros de conversor digital analógico. Então, o erro de crosstalk. O erro de crosstalk ele ocorre quando você usa múltiplos conversores digitais analógicos em um único encapsulamento. É um impulso, um glitch, quando o conversor está sendo endereçado. E geralmente ele é especificado em nanovolt por segundo e medido com a tensão de referência em zero. Então, o que é o glitch? E quando e por que isso ocorre? Principalmente quando você está mudando várias chaves ao mesmo tempo. Então, quando eu estou saindo do sinal 0111 para o sinal 1000. Tá? Claro que o ideal era que este cara aqui vai para 1, todos este vêm para 0 e eu venho para este ponto. Mas pode acontecer desses três aqui virem para 0 antes desse aqui ir para 1. Então, se isso acontecer, ele vem em 0 para depois ir para o valor 1000. Então, isso aqui é um erro de glitch. E o erro de glitch pode acontecer também desse sinal 1 ir para 1 antes desses três virem para 0. De forma que ele vai lá na saturação positiva para retornar para o 1000. Então, o erro de glitch pode ser positivo ou negativo. E para resolver esse tipo de problema, a gente tem que utilizar um latch, ou seja, segurar o circuito nesta palavra digital até que o chaveamento ocorra e você tem a garantia de que o chaveamento já ocorreu e que ele está correto, aí você libera e atualiza o latch, então você atualiza ele aqui e ele acaba não vendo, né, não visualizando esses efeitos de glitch que você pode ter aí no circuito. Então, para isso, você tem que ter esse circuito, sample hold, você amostra e segura, com uma velocidade bastante expressiva para poder fazer essa atualização apenas desprezando o glitch. Bom, aqui, pessoal, então, duas atividades para vocês, uma primeira de simulação e uma segunda atividade de pesquisa. Na atividade de simulação, então, a ideia é simular um conversor digital analógico com rede R2E 8 bits. Depois, simular um conversor digital analógico com resistores ponderados, também de 8 bits. E avaliar o desvio do valor ideal para o caso de resistores com erro de 5%. Quem souber fazer análise de Monte Carlo, poderia fazer o uso dessa análise. A análise de Monte Carlo ele vai pegar todos os resistores e vai ficar variando os valores para cima e para baixo, de forma a chegar na pior
conclusão possível, ou seja, qual o pior desvio. Ele vai simular lá o resistor R1 com 1% de erro para cima, depois o resistor R1 com 2% para cima. E aí, depois o resistor R1 com 1% para cima, o R2 com 1% para baixo. E assim ele vai fazendo todas as combinações. 1, 2, 3, 4, 5% para cima, 1, 2, 3, 4, 5% para baixo, com todos os resistores, para tentar chegar qual é a pior combinação possível em termos de erro. Você vai ter ali lá uma família de curvas e vai poder avaliar qual é a pior combinação possível. E, inclusive, você consegue avaliar até qual é o componente mais crítico, né? Qual é aquele que te gera mais distorção num circuito se ele tiver diferente do valor ideal. Então, isso é bastante interessante, principalmente para você decidir poxa, eu preciso fazer toda a minha placa com resistor de precisão? Não, se você faz análise de Monte Carlo, você consegue verificar quais resistores impactam mais e você escolhe que aqueles você vai gastar para ser resistor de precisão, quais impactam menos, aqueles podem ser com uma precisão um pouco menor. Quem souber fazer análise de Monte Carlo, vamos fazer, tá? Eu não vou exigir análise de Monte Carlo. Se vocês, quem não souber fazer análise de Monte Carlo, pode fazer alguns testes variando realmente na mão. Coloca lá uns 2, 3 casos, tá? Resistores para cima, resistores para baixo ali do valor e só ver quanto que isso representa de erro na saída. Tá ok? Só para ter uma atividade um pouquinho mais próximo aí da parte prática, né? Já que na parte prática os resistores teriam uma pequena diferença e a gente poderia medir esses erros. Coisa que aqui no simulador, se a gente simular com tudo ideal, a tendência é ter um erro muito, muito reduzido. O segundo trabalho seria pesquisar um circuito integrado digital analógico comercial e avaliar as características. Tá? Então, primeiro, que tipo de conversão faz esse conversor digital analógico? É com rede R2R, com resistor ponderado, o, por corrente, é aquele com capacitores. Tá? Qual é o tipo de conversor digital analógico? Como que ele faz a conversão? Qual é a velocidade desse conversor? Quais são os erros de linearidade, o erro integral e o erro de derivada? Para pegar ali os principais pontos, a velocidade de conversão, número de bits, se a entrada é serial, se a entrada é paralela. Então, pegar os principais pontos ali e destacar isso. Eu acho que uma apresentaçãozinha no PowerPoint fica legal, só mostrando qual é o CI, como é que ele é internamente e destacar essas características com base no que a gente viu aqui na aula. Então, o que vocês conseguirem pegar do datasheet, aprender a ler o datasheet, né? Tirando essas características importantes para deixar claro aqui para todo mundo. Beleza? Então, pessoal, é isto. Até a próxima aula de conversor analógico digital.